fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado quando os nossos inimigos se levantaram contra nós, eles nos teriam engolidos vivos quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas teriam submergido e as torrentes teriam passado por cima de nós. As águas impetuosas teriam passado por cima de nós. Bendito seja o Senhor que não nos deu por presa aos dentes deles. A nossa alma foi salva como um pássaro do laço dos passarinheiros. Rompeu-se o laço e nós vimos livres. O nosso socorro está no nome do Senhor que fez os céus e a terra. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado pela Tua palavra que é viva e eficaz. E nós pedimos neste momento que Teu Espírito Santo faça com que essa palavra frutifique em nossos corações, gerando fé, gerando obediência, gerando louvor, trazendo encorajamento aos corações, sobretudo a Deus. Nós pedimos que aquilo que o Teu Espírito Santo tem para cada um seja ministrado em cada coração. E que eu seja somente instrumento do Senhor no compartilhar das verdades eternas. Essa oração que faço no nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, o Salmo 124, ele faz parte de uma coletânea de salmos que são conhecidos como salmos da subida. Quando as várias famílias ou tribos que estavam em vários lugares ao redor de Jerusalém se preparavam para viajar para cultuar o Senhor na cidade de Jerusalém. E o Salmo 120 até o Salmo 137, nós encontramos esses salmos que são conhecidos como salmos da subida, ou também pode ser conhecido na sua Bíblia, pode estar assim, salmo dos degraus, ou salmo de peregrinação, ou também na sua Bíblia pode estar o termo salmos de romagem. É exatamente por fazer parte de uma coletânea que, enquanto aquelas pessoas caminhavam em direção a um momento de adoração comunitária, eles cantavam ao Senhor. Hoje você tem talvez um rádio no seu carro e você toca uma música quando você vem para o culto ou quando você vai para algum lugar. Talvez você coloque no celular e no fone de ouvido algo para cantar os seus afazeres. E é interessante nós percebemos que aquele povo, ao se dirigir à casa do Senhor, eles já iam adorando a Deus, celebrando ao Senhor. E quais são os temas que passam por esses salmos? Os salmos 120 até o salmo 137. Os temas são os seguintes. O primeiro tema são as aflições que este povo sofreu ao longo da sua história. Então, nós encontramos, por exemplo, o salmo 120 nos falando de aflição. Nós encontramos, por exemplo, o salmo 123 falando de aflição sofrida pelo povo de Deus. Ainda avançando, nós vamos encontrar, por exemplo, o Salmo 130, falando de aflições, de angústias, o Salmo 129 também, e vários desses salmos vão relatar exatamente a aflição do povo de Deus, dentre eles também o Salmo 137. A temática é as aflições, os sofrimentos, as agruras que este povo passou. Mas há um outro tema também que é mencionado nesses salmos, que vale a pena considerar. O segundo tema é o tema do cuidado de Deus. De um Deus que assiste cada um dos teus servos, de um Deus que protege, de um Deus que guarda. E esse é o tema, por exemplo, do Salmo 121. Esse é o tema do Salmo que nós temos como base hoje, o Salmo 124.
124, esse é o tema do Salmo 125, e nessa coletânea nós temos esses salmos que vão retratar o cuidado de Deus, os benefícios que desfrutam aqueles que esperam no Senhor. Mas ainda uma outra temática muito interessante que passa por esses salmos, que é o do deleite, da alegria, do prazer de estar na casa do Senhor. E aqui, então, nós temos o Salmo 122, que é um clássico que retrata exatamente a alegria de estar em comunhão na presença de Deus. E assim, esses salmos eles vão retratar ou passar sempre por essas temáticas: a aflição, o cuidado e a comunhão. Mas hoje, de forma muito especial, nós vamos olhar para o Salmo 124. E a primeira reflexão que eu aprendo no Salmo 124 é sobre reconhecermos o cuidado de Deus. Observe que esse é um salmo litúrgico, onde um dirigente do louvor ou do canto, aquele que está conduzindo aquelas canções, fala primeiro e depois ele chama a comunidade de Israel a fazer isso. Observe que o verso 1 e o verso 2 fica bem claro essa ideia. O verso 1 vai nos dizer: não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado. E aí, no finalzinho do verso 1, Israel que o diga. E aí você repete: se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado. Outro momento que nós encontramos uma repetição está um pouquinho abaixo aí no texto, onde nós temos a expressão por cima de nós. O verso 4 vai encerrar dizendo: as correntes teriam passado por cima de nós. O verso 5, as águas impetuosas teriam passado por cima de nós. E aí nós encontramos então essa leitura ou esse cântico responsivo. E aqui nós encontramos o reconhecimento do cuidado de Deus. Nesse caso aqui, o cuidado daquilo que Deus fez no passado. Ele estava reconhecendo aquilo que Deus fez. E é claro que aqui ele está lançando mão de figuras para ilustrar o cuidado de Deus. E ele vai dizer de forma explícita que os inimigos levantaram-se contra eles. E por muitas vezes o povo de Israel, a cidade de Israel, Jerusalém, fora cercado de inimigos. Até hoje. Até hoje, sim. E esse é um salmo de Davi. Podemos lembrar aqui das várias vezes que Davi enfrentou perseguições, as batalhas de Davi, e o Senhor cuidou. E assim como a irmã Cleonice compartilhou, quando o Júlio chegou aqui, ele continuou um testemunho que ele estava compartilhando comigo há um tempo atrás, e hoje ele acabou de contar, reconhecendo o cuidado de Deus, a proteção do Senhor. Devemos olhar para o passado e agradecer ao Senhor. Mas é interessante também, meus queridos irmãos, que nós precisamos olhar para o futuro, entendendo que tudo que nós formos realizar só será possível se o Senhor estiver conosco. Então, o ato de reconhecimento é pelas coisas passadas, sim, mas também para os nossos projetos futuros. Observe o que Tiago, capítulo 4, os versos 13 ao 16 nos diz: ouça agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para essa ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. O que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões.
toda vanglória como essa é maligna. Então esse salmo me leva a reconhecer o cuidado de Deus, a ação do Senhor que nos sustenta. Mas essa deve ser uma constante nas nossas vidas. Se o Senhor não estiver do nosso lado essa madrugada, se o Senhor não estiver do nosso lado amanhã, nem vivo acordaremos. E nós precisamos entender que nós precisamos do Senhor para todas as ocasiões. Então a primeira reflexão que eu aprendo nesse texto é sobre o reconhecimento do cuidado de Deus. Em segundo lugar, esse salmo é uma anunciação dos feitos do Senhor. Ou seja, nós aprendemos aqui com este salmo que nós precisamos testemunhar os feitos do Senhor. Com certeza você já acertou com a gente que só conta coisa ruim. Está tudo ruim. E é claro, vai ter momentos que vai estar tudo ruim. Mas não é todo dia, não. Deve ter alguma coisa boa acontecendo. E às vezes alguém, para consolar o outro que está contando coisa ruim, fala assim: a sua banda é nada, não. Eu estou muito pior que você. Quem já viveu isso? E às vezes a gente quer se consolar falando assim: eu estou num buraco mais fundo. Mas nós podemos consolar testemunhando os feitos do Senhor. Falando: olha, Deus já me livrou disso. Deus já me guardou dessa situação e pode te livrar também. Eu já estive no fundo do poço e Deus estendeu as mãos e me resgatou. E pode te resgatar também. Pode te levantar também. E esse salmo é um testemunho, é um anúncio dos feitos do Senhor. E Davi, de forma poética, vai fazer isso. Agora Israel está cantando esses feitos do Senhor em vários momentos da sua história. A monarquia ou o reinado de Davi havia passado, mas esse povo continuou cantando os feitos do Senhor. Nas muitas aflições que eles passaram, nas muitas batalhas que eles tiveram, eles continuaram anunciando os feitos do Senhor, lembrando: Deus pode me guardar, Deus pode me sustentar, Deus pode me socorrer. É isso que eles estão cantando. É interessante que esse povo, eles subiam a Jerusalém nas épocas de festa. Na época da Páscoa, que celebrava a libertação, nas festas das cabanas, quando eles lembravam que eles viveram como nômade, como pessoas acampadas no deserto. E é interessante nós entendemos que as festas de Israel, elas tinham a finalidade de passar às outras gerações, ou anunciar às outras gerações os feitos do Senhor. E nós precisamos fazer isso. Anunciar os feitos do Senhor aos nossos filhos, às nossas filhas, para que eles lembrem do Senhor, para que eles se acheguem ao Senhor, para que eles estejam ou fiquem desejosos de viver experiência com Deus. E aqui um desafio para cada um, um encorajamento, o de lermos biografias de pessoas que andaram com Deus, de pessoas que caminharam com Deus. Claro, você pode ler a Bíblia, e nós temos na Bíblia repletas histórias, várias histórias de pessoas que viveram com Deus, mas você pode fazer o investimento de ler outras biografias de pessoas que tiveram experiência no campo missionário, de pessoas que caminharam com Deus na sua história, e assim se inteirar dos poderosos feitos do Senhor. Mas eu quero caminhar para a reta final agora, em terceiro lugar, afirmando à luz desse salmo que Deus está ao nosso lado em todos os momentos. Amém. Você pode dizer isso agora em voz alta? Deus está ao meu lado em todos os momentos. Vamos lá? Deus está ao meu lado em todos os momentos. Quais momentos são esses? O primeiro que eu quero exemplificar é os momentos de ansiedade e depressão. O Salmo 94, versos 17 a 19, nos diz assim: não fosse a ajuda do Senhor, eu já estaria habitando no silêncio. Quando eu disse, os meus pés escorregaram,
teu amor leal, Senhor, me amparou. Quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Eu não sei se alguém aqui já viveu esse contexto de depressão, ou já teve pensamentos até de autoextermínio. Mas saiba que nesses momentos você não está sozinho. Nesse momento Deus pode te visitar, cuidar de você, sustentar, te amparar. E nesse momento você pode clamar ao Senhor. Todas as vezes que vier esse tipo de pensamento de autoextermínio ou de derrota, clame o nome do Senhor Jesus. Leia porções da palavra de Deus. Alimente a sua alma. Ele te dará vitória. Ele te dará alívio, Ele te dará consolo nesses momentos, porque Ele é a nossa fonte de consolo. Salmo 23, verso 4 vai nos dizer: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me protegem. É interessante que Deus nos traz para perto por meio do cajado. E muitas das vezes, como ato de cuidado e proteção, Ele vai nos disciplinar com a sua vara. Porque faz parte do processo de cuidado. E quando nos submetemos à disciplina do Senhor, nós somos guardados de muitos perigos, de muitas tragédias, de muitos problemas, quando nos submetemos à disciplina e ao cuidado do Senhor. Em que cenário ainda Deus nos socorre, Deus nos ajuda? O Salmo 41, verso 3 nos diz: o Senhor o susterá em meu leito de enfermidade, e da doença o restaurará. O Senhor afofará minha cama na enfermidade, cuidará de mim. Ele é o nosso mestre que cuida de nós. Saiba que no leito de enfermidade não estamos sozinhos. O Senhor está conosco. Nos momentos de solidão, lembre-se que Deus está ao nosso lado. O Salmo 43, versos 1 ao verso 3 nos diz: mas agora, assim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel, não tema, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, e você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você, e quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, você não se queimará, as chamas não os deixarão em brasa. Pois eu, Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador, dou o Egito como resgate por você, a Etiópia e Sebá em troca de você. Mas por fim, o Senhor está conosco nas nossas batalhas diárias. E quero encerrar então com o Salmo 18, versos 32 ao 39. Quando Deus nos diz: Ele é o Deus que me reveste de força e torna perfeito o caminho. Torna os meus pés ágeis como os da costa. Sustenta-me firme nas alturas. Ele treina as minhas mãos para a batalha e o meu braço para vergar um arco de bronze. Tu me dás o teu escudo de vitória, tua mão direita me sustém. Desces ao meu encontro para exaltar-me. Deixaste livre o meu caminho para que não se torça os meus tornozelos. Persegui os meus inimigos e os alcancei, e não voltei enquanto eles não foram destruídos. Massacrei-os e não puderam levantar-se.
jazem debaixo dos meus pés. Deste-me força para o combate, subjugastes os que se rebelaram contra mim. E é interessante nós lembrarmos que a nossa luta não é contra carne ou contra sangue, mas contra principados e potestades. É interessante que o Senhor nos dá batalha, vitória nas batalhas. Às vezes o nosso inimigo é o nosso próprio eu, e nós vamos nos sabotando, não crendo, remoendo culpas, remoendo amarguras, batalhas que acontecem no campo da nossa mente. Mas saiba que Deus é aquele que nos dá vitória, e graças a Deus que nos dá vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E o verso 8 do Salmo 124 nos diz: o nosso socorro está no nome do Senhor que fez os céus e a terra. Você pode repetir esse verso de pé? Vamos juntos? O nosso socorro está no nome do Senhor que fez os céus e a terra. Então, nos dias difíceis, lembre desse verso: o meu socorro está no Senhor que fez os céus e a terra. E se Ele fez os céus e a terra, ou todas as coisas criadas a partir do nada, para Ele não há nada impossível. Se Ele é o Deus que pela sua palavra fez todas as coisas, essa palavra também pode acalmar o nosso coração, pode nos sustentar, pode nos dar direção. E aí nós devemos depositar nossa confiança. Oremos: Senhor nosso Deus, muito obrigado por essa noite, quando reunimos em Teu nome. Amém. E agradecidos pelos Teus cuidados, nós estamos, Senhor. Porque Tu és o Deus que cuida de cada um de nós, das nossas vidas, das nossas famílias. Amém. E nós pedimos a Deus agora, quando retornaremos aos nossos lares, que possamos voltar guardados e protegidos pelo Senhor. Amém. Pai querido, seja com cada vida aqui presente, cada família aqui representada, Deus. Que o Senhor possa estar concedendo os anseios do coração de cada um, segundo a Tua vontade. Que em cada coração possa haver a alegria abundante de estar na Tua presença, celebrando ao Senhor, andando com o Senhor, a Deus. Guarde cada um, a Deus. E nós pedimos que o Senhor possa visitar todas as famílias da Tua igreja, com toda a sorte de bênção e cuidado, Deus querido. E que possamos em outros momentos estar juntos novamente para adorar o Senhor. Nós oramos